Clínica da Alma para você, para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. E estamos aqui com os nossos pastores. Rogério Goulart, seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Pastor Rogerinho, Tudo bom, Carol? Deus abençoe. Obrigado. E pastor Guerra, tá recuperando bem, pastor? Joia, graças a Deus, tirei até o tampão. Ó, pra você ver, já não é mais nem, como diz a minha sobrinha, ela falava pirapa. Pirapa. Só não é nem mais pirapa. Não. Ah, que bom, que bom. E estamos aí com um tema muito importante, falando sobre o ódio e a sua relação com o amor e a raiva. Ó, ódio, a sua relação com o amor e a raiva. E o senhor quer começar falando, né, pastor Guerra? Sim, nós temos aqui um versículo, está em 1 João 2, do versículo 9 ao 11, que fala assim: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas. E não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu queria colocar aqui sobre a questão do sentimento de ódio. Esse sentimento é um sentimento dotado de tamanho poder destrutivo, né? Talvez você não tenha noção do que você está carregando dentro de você. Você carrega ódio. Sentimento poderoso que leva o ser humano a matar, destruir e eliminar seus semelhantes. Motivados pelo ódio, os seres humanos se destroem, morrem e matam. Sentimento que primeiro destrói o que tem, fazendo o refém do seu próprio veneno, né? Você se torna refém daquele próprio veneno que você está com ele. Então é uma coisa muito pesada. Segundo, destrói a outra pessoa. Um dos sentimentos que leva o ser humano até ódio é o rancor. Na verdade, o rancor é o ódio incubado no coração, ou seja, um ódio de longa data. Então você vai cultivando esse ódio dentro de você, esse veneno que faz você prisioneiro dele, e ele vai se tornar um rancor, e isso vai trazer muitas consequências na sua vida. Você vai ficar agressivo, vai tratar as pessoas maus, vai descontar nas outras pessoas aquilo que você não resolveu dentro de você. Então tem que ser resolvido isso. Não carregue esse veneno dentro de você, em nome de Jesus. Esse veneno seria aquela pessoa que ela toma o veneno achando que o outro vai morrer, mas é ela que morre, né? Sim, com certeza. Né? Porque é um sentimento que você acha que vai atingir o outro, mas é você que é atingido. Exatamente. Com certeza, é muito, muito pesado. E as pessoas muitas vezes não têm noção do que elas estão fazendo com elas mesmas, tá? Carregando esse sentimento bem pesado. O senhor quer falar, pastor? Não, pode. Não? Gente, eu tenho muitas participações aqui, pastores, com muitas dúvidas relacionadas a isso também. Pergunta aqui da Andréia, de Uberlândia. Tive problema com um pastor da igreja que congregava por causa de fofocas. Liberei perdão, mas minha sobrinha se afastou da igreja por causa disso. O que fazer? Olha, uma das questões importantes aí que ela precisa fazer, não deixe de orar pela sobrinha, né? Não deixe de orar por ela, né? E se você tiver a oportunidade de conversar com ela, né, mostrar que carregar isso é um fardo, né, um peso, e além de um fardo e um peso, ela vai ficar aprisionada, né, e as suas emoções ficam aprisionadas, e a tendência natural da pessoa não romper, ou seja, não avançar. Aquilo que a gente já tem falado aqui, e algumas semanas atrás nós tratamos do tema sobre sentimento de culpa e também sobre essa questão da falta do perdão. Então, muitas vezes a pessoa fica aprisionada com esses sentimentos ou com esse fardo pesado, e ela fica dentro dessa cadeia da prisão das suas emoções. E o pior é que, a partir daí, qualquer pastor, qualquer igreja é motivo para desconfiar, para criticar, para não se envolver, então ela fica presa nesse sentido. Então, é importante você explicar isso, ela precisa liberar suas emoções ao Senhor, né, e perdoar, liberar o perdão para ela ser livre, né? Então, quando a gente perdoa, quem é livre somos nós, né? Com então certeza. É isso que precisa acontecer, né, na vida dela. E fofoca, né, gente? É algo
que Destruidor. realmente destrói. É a língua mal usada. Exatamente. Estraga o outro. Com certeza. E nós temos uma outra pergunta aqui da Sandra, de Contagem. Meu marido e meu filho não têm conversado ultimamente um com o outro. Me sinto muito mal com isso. Como devo agir? Olha, essa é uma situação muito difícil dentro do próprio convívio familiar, porque a quebra da comunicação, ela vai inibir a própria convivência e o relacionamento dentro da família e vai afetar todo mundo. Agora, uma das coisas que você, como mãe, deve fazer e como esposa também deve fazer é se colocar numa posição de reconciliação. E eu quero deixar isso muito claro, que você não vai fazer isso só porque é mãe ou só porque é esposa. Você vai fazer isso porque você é filha de Deus e crente no Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos o ministério da reconciliação. E assim como Deus reconciliou o mundo inteiro com Ele através de Cristo, nós recebemos o ministério da reconciliação. E esse é o ministério que você precisa praticar com urgência dentro da sua própria casa. Então, faça da sua casa o lugar do exercício desse ministério extremamente importante para você nesse momento. Então, é uma situação que você precisa realmente buscar do Senhor, ver o que você pode fazer para promover essa reconciliação entre o seu filho e o seu esposo. E é uma promessa do Senhor. O Senhor diz, lá no finalzinho de Malaquias, os últimos textos do Velho Testamento, se você quiser, ache Mateus e volte às páginas. Nas últimas páginas, você vai ver que tem uma promessa do Senhor que você poderá orar baseado nisso, de que o coração dos pais serão convertidos aos filhos e os dos filhos aos pais. Essa é uma promessa do Senhor e você pode entrar em intercessão, reivindicando essa promessa do Senhor em guerra dentro da sua casa, porque essa é uma situação que precisa mudar. Em nome de Jesus. Com certeza. Temos aqui também uma outra pergunta de Marabá. Meu esposo tem uma amiga íntima e tive problemas com ele por causa dela. Meu esposo relatou algumas coisas sobre nós a ela e causou uma mágoa nela. O que fazer? Uma mágoa nela ou na esposa? Aqui fala mágoa nela. Parece que é na outra mulher, né? Não sei. Eu sei que ela ficou magoada. Eu né? achei que, seria. É muito complicado essa questão do homem casado ter uma amiga íntima. A amiga íntima tem que ser a esposa, não é? A esposa que é a amiga íntima. A gente pode ter algumas amigas, algumas irmãs em Cristo, que a gente se relaciona na igreja. Ou seja, uma irmã de sangue, que ele é muito amigo, a agora, mãe, assim, enfim. a amiga íntima é muito complicada. E coisas relacionadas ao casal, assuntos que diz respeito ao casal, não é? Então, tem que ser tratado no casal. Agora, se está havendo problemas no relacionamento, então que ele busque ajuda, de preferência, ou com um amigo, não é? Ou pastor, e pode ser uma amiga, talvez uma conselheira, uma psicóloga, né? Que é alguém que sabe a respeito da questão da ética e tudo mais, então isso é uma situação. Agora, se ela ficou chateada com alguma coisa, talvez você tenha dito sobre ela para o seu esposo, ele foi falar para ela, então assim, esse relacionamento ele precisa ser cortado no sentido da intimidade, ou dessa proximidade, porque uma mulher casada ou solteira, muito próxima de um homem casado, vai dar problema, né? Então é preferível que haja um distanciamento antes que aconteçam situações piores, né? Pelo finalzinho, né, da pergunta, o que deu para entender, Rogério, é que realmente houve uma situação porque a outra é que ficou magoada. Pois é. Então, por alguma coisa que ela comentou que o marido reportou, reportou. Então, meu irmão, vigia. Vigia e muito. Né? Vigia e muito. A gente tem uma outra aqui de Governador Valadares. Terra boa, hein?
Oi? Ó, Terra boa. É, né? Por que será? Terra dele aí. Eu e meu esposo somos evangélicos, mas meu marido saiu do lar. Eu já pedi perdão a ele, mas ele tem muito orgulho e não me perdoa. O que devo fazer? Deus abençoe vocês. Amo esse programa. Em primeiro lugar, ela tem que orar, né? Porque aí a barreira está nele, não nela, né? Ela já abriu o coração, né? Já perdoou e tudo. E pediu, inclusive ela fez o que a Bíblia manda, né? Vai até a pessoa, peça perdão e conserta. Agora, ele que vai ter que resolver com Deus. Porque ela já fez a parte dela. Agora ele espera em Deus, porque Deus vai trabalhar o coração dele agora. Então, né, um conselho para você, agora você ora, não cobre dele, não fique insistindo, vai para a oração. Deixa Deus trabalhar no coração dele, porque você já fez a sua atitude. Né? Você foi até ele, pediu perdão, consertou, agora aguarde. Aguarde que Deus vai fazer alguma coisa na vida dele. Ore. Né? Eu queria só comentar, Guerra, quando ela fala que o marido é orgulhoso e o marido não quer perdoar, quem se humilha é quem pede perdão. Sim. Aquele que libera o perdão, ele não se humilha em perdoar. Eu acho que a questão do não liberar perdão tem muito mais a ver com a dureza de coração do que com o próprio orgulho. Né? Quem tinha que estar numa posição de orgulho é aquele que se humilhou, se quebrantou e pediu perdão. Então já houve isso. Então eu acho que aí o sentimento é outro, não é orgulho mais. Então temos que rever isso realmente. Também pode ser uma questão também, talvez ele tenha se ferido muito com a situação, porque ela foi pedir perdão. A gente não sabe o que ela foi pedir perdão. Né? Certo. Então, às vezes, assim, no que trata, por exemplo, no que tange ao homem, né, dependendo da situação, o homem é muito mais difícil de processar algumas coisas do que a mulher. Né? Ele pode estar ferido, né? Ele está ferido. Claro. Então, na realidade, pode não ser uma atitude de orgulho, mas ainda de a ferida exposta, que precisa ser trabalhada. E até eu penso assim também, e era isso que eu ia falar, porque às vezes você pede perdão. E não é simplesmente a pessoa falar, tá perdoado, da boca para fora. O perdão é algo que é de dentro para fora, é algo divino, né? Não é nem humano. Perdão é algo que vem de Deus. Então, às vezes é um processo mesmo que Deus precisa tratar, trabalhar, curar. E não adianta cobrar. Isso, às vezes, só vai tocar na ferida de uma forma errada. Tem que esperar em Deus agora, né? Porque muitas vezes tem ferida que é só a graça de Deus, só a graça mesmo. Vamos falar uma coisa aqui, não sei se é esse o problema, né? Também, mas vamos que seja questão de adultério, por exemplo. Certo. Então, para a realidade do homem, é uma história isso. Né? Então, assim, É a honra dele, né? Então assim, aí Tem sim, até um livro, a mulher quer ser amada e o homem, ele quer a honra, né? O respeito. Então, isso é uma forma de... Então, assim, esse processo, quer dizer, pediu perdão, mas ele está ferido, tá? Claro que para a mulher também não é fácil a questão do adultério, né? Ou seja, quando é traída, a gente sabe disso. Mas é um processo. Então, talvez não seja questão de orgulho, minha irmã. Talvez seja questão de ferida mesmo, ele precisa de ajuda nesse processo, né? Um tempo, né? Um tempo, exatamente. Às vezes agora é mais de orar do que agir. Sim. Né? Já fez o que tinha que ser feito. Agora é hora de você orar para Deus aquietar o seu coração. Exato. Né? Te dar sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Né? O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas precisamos deixar Deus fazer aquilo que ele tem que ser feito. Aquilo que tem que ser feito por ele. O que você tinha que fazer, você já fez. Foi lá e pediu perdão. Agora é aquietar seu coração e aguardar Deus trabalhar nessa situação. Uma outra pergunta de Belo Horizonte. Uma situação me magoou muito. E todas as vezes que eu lembrava do ocorrido, parecia que levava uma facada no peito. Mas orei e busquei conforto no Senhor e fui curada. Agora, todas as vezes que sou magoada por alguém, já sei como tirar esse sentimento ruim. Ai, que bom. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, né? Que bênção, né? Araci Aparecida de Araguaína. Olha, tem um filho que teve queda de cabelo. O médico disse que é estresse. Gostaria que comentassem sobre isso. Pode ser estresse, sim. Pode ser. Um desgaste emocional pode chegar a trazer queda de cabelo, viu?
não é? Isso pode ser um desgaste emocional que a área emocional ela ataca muitas áreas da nossa vida. Aliás, ataca toda a parte do corpo. Agora nós não sabemos, né? Muitas pessoas têm desgaste emocional, ataca o intestino, ataca os rins, ataca o coração. No caso dele, pode ter atacado, né, a questão aí do cabelo. Então, isso pode ser, sim, um desgaste emocional e tem que ser tratado. Eu creio que se for tratado, né, pode haver recuperação, como em todos os outros órgãos, né? Então, eu creio que deve ter um tratamento específico para isso aí, mas primeiro tem que tratar a área emocional dele, para depois chegar para o outro tratamento na questão do cabelo. Certo. A gente tem aqui o Robson de Sabará pedindo aí oração. No final vamos estar orando sim. E Maria José de Campo de Goitacazes. Fui filha sem pai e isso dói muito. Tenho 67 anos e sinto falta do meu pai até hoje. Mas agora tenho a presença do Espírito Santo e me sinto filha de Deus. Queria que os pastores falassem sobre isso. Olha, essa é uma situação que muita gente convive com ela durante a sua vida toda. Filho sem pai, na realidade, é uma ausência da paternidade, porque filho sem pai não tem como, né? Mas o pai não assume. Então, há uma ausência da paternidade, a ausência da referência masculina, e esse é realmente um vazio que fica na vida da pessoa. E mesmo agora, com 67 anos, você ainda sente isso. Por quê? Porque o vazio nunca foi preenchido. Hoje, você, através do Espírito Santo, pode estar reconhecendo e vivenciando a paternidade de Deus, que é a primeira paternidade que nós temos. Uma das coisas que é muito interessante, que nós precisamos entender, que Deus ele estabeleceu a paternidade para fazer com que a gente tivesse uma referência, não apenas no mundo natural, mas também numa relação afetiva com Ele, vendo Ele como um pai. E quando, muitas vezes, nós não temos essa referência no mundo natural, nós vamos ter dificuldades de construir e estabelecer essa relação, ter essa referência no nosso relacionamento espiritual. Uma das coisas mais importantes do ministério de Jesus foi exatamente indicar e mostrar o Pai. Talvez a coisa mais importante em todo o ministério de Jesus foi mostrar e ligar ao Pai. Então, no texto, quando nós olhamos e vimos, né, no contexto, quando Jesus Cristo ele indica e mostra ao Pai, ele está mostrando exatamente o caminho da paternidade, o caminho da restauração dessa paternidade, onde ele é revelado como Deus, como um Pai, e esse vazio ele passa a ser preenchido. Eu sei que esse não é um problema somente seu, minha irmã, aí em Campos dos Goitacazes, mas é um problema de muita gente. A ausência paterna e essa ausência paterna trazendo dificuldades e modificando as referências que nós temos em relação a Deus. Mas Deus se revela como Pai e um Pai de amor. E esse verdadeiro amor, que é o amor que vem de Deus, ele se estabelece e pode realmente mudar a nossa maneira de viver a nossa vida a partir do entendimento disso. Esse buraco, ele é completamente preenchido por Deus quando nós recebemos a revelação da paternidade dele através de Cristo Jesus. Amém. É verdade, que bênção. E voltando então ao nosso tema, né? Porque com certeza várias questões que foram trazidas, né? Dúvidas tiradas têm relação ao sentimento de raiva, né? Antes o amor. Como anda junto ódio, amor, raiva? Como assim?
tão antagônicos, mas ao mesmo tempo estão tão próximos, né? Carol, eu queria primeiro fazer uma relação entre a raiva e o ódio, Claro. né? Porque parecem que são a mesma coisa. Mas não né? é. Não é. Então, a raiva, ela é um degrau abaixo do ódio. O ódio é muito mais intenso do que a raiva. A raiva, ela tem aquela coisa de ser momentânea. O que a gente poderia São as dizer... explosões? Mais ou menos isso. A raiva, ela é predominantemente uma emoção. Algo que vem e, de repente, a pessoa tem aquela explosão e aquilo passa. O ódio, ele já é um sentimento que ele é alimentado. Então, não é uma coisa que você chegou e deu um grito ou deu um chute e aquilo passa. Muitas vezes a raiva acontece isso. Você está no momento de raiva, dá um murro na parede e aquilo passou. Né? Ou está no trânsito, alguém faz alguma coisa, você xinga e aquilo passa. Né? Então, o ódio, ele é algo que continua dentro. Então, ele é algo que vai muito além. Certo. Né? Então, não é simplesmente um acesso de raiva. A pessoa também, ela maquina o ódio, né? Vai maquinando. Sim. Vai, você entendeu? Ela cria, dentro desse ódio, ela cria, vai maquinando e vai criando um sistema dentro dele para vingar. De vingança. Você entendeu? De vingança. Uma coisa vai levando a outra, né? Com certeza. E isso aí é que é o forte, né? Como o Rogerinho estava falando que a diferença de um para o outro, né? Muitas vezes você tem aquela reação, pronto, você resolveu aquele problema naquele momento. O ódio não, você vai alimentando ele, vai criando ele e de repente a pessoa cria um gigante dentro dela tão forte que realmente ela vai e faz e vinga, não é? Muitas vezes a pessoa até fala assim, vira para outra e fala assim, ó, você ainda vai me ver ainda. Você entendeu? Ó, me aguarde. Me aguarde, entendeu? Aguarde. Isso é um tipo de ameaça ali que fica e a pessoa vai gerando isso. Isso aí. O ódio gera vingança. E há uma expressão popular que diz que a vingança é um prato que se come frio. É verdade. Então, é a hora que você esqueceu lá, o negócio surge. Então, é essa estrutura. A pessoa vai, né, se preparando, alimentando esse sentimento, né, porque é um sentimento, e precisa ser alimentado, e o ódio requer isso, essa alimentação contínua. E quanto mais você alimenta, mais você fortalece esse sentimento dentro de você e mais difícil fica de se livrar dele. Exato. Né? E qual que é a relação com o ódio? A relação é que é antagônico, não é? Com o amor. Com o ódio, com o amor do Senhor. Então existe um antagonismo. Se existe ódio, senso de vingança, desejo de justiça própria, não tem amor, porque na realidade a pessoa quer fazer pelos seus próprios braços, ela quer, ou seja, manter aquilo ali, alimentar, e tem pessoas que se alimentam. Só que é fel, não é? Então não é um alimento saudável, ele é fel, não é? Que vai, na realidade, manter a pessoa naquela estrutura de alimentar essas emoções, assim, emoções doentias, né? Com esse desejo amargo de que a pessoa sofra as consequências e simplesmente o amor, não tem amor aí, não é? E o nosso Senhor, Ele é amor. Então, por isso que é completamente antagônico e as pessoas vivem aprisionadas. Nós chamamos isso de cativeiros. As pessoas ficam cativas naquela dor e se alimentam daquilo. Né? É por isso que a gente chama de ressentimento. Como ódio é um sentimento, é um ressentimento. Ela fica se alimentando daquele sentimento que dói e sempre volta nesse ponto, ela não avança. Por isso que as pessoas ficam presas ao passado e elas não conseguem contemplar, ou seja, esperança no futuro. Por quê? Porque ela está presa, está aprisionada. E as pessoas precisam ser libertas dessas prisões. Então, se você entende um pouquinho o que é prisão, se teve alguma oportunidade, talvez,
de visitar, estar numa prisão, não é? Mesmo talvez fazendo um trabalho como a igreja aqui tem, de visitação, de evangelismo, ou talvez você teve algum ente querido que ficou preso. Então você pode entender um pouquinho o que é você estar com os seus sentimentos aprisionados. Né? É exatamente a mesma coisa. Você não consegue contemplar o sol lá fora. Né? Mesmo que você vá para o pátio da penitenciária, ainda assim você está se sentindo preso. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, quer te libertar do ódio, quer te libertar da raiva, do senso de justiça própria, do sentimento de vingança. Né? O Senhor quer te libertar disso. Né? E muitas vezes tem uma mistura, que essa mistura aí é muito... Tem alguma coisa aí para entrar no ar? Não. Você fez assim? Não, é porque eu estou segurando a caneta, tá. por isso. Aí eu fiz assim, pela caneta. Achei que você... Porque há uma mistura, muitas vezes a gente encontra pessoa de ódio com amor. E a pessoa não sabe Era isso que eu ia até perguntar. distinguir isso. Você entendeu o que é o ódio e o que é amor? E ela faz uma mistura muito forte. E muitas vezes ela odeia, daí a pouco ela ama. Né? O amor pode transformar em ódio? Essa é uma questão, Carol, interessante que a gente avalia, porque apesar de serem sentimentos aparentemente antagônicos, né, como o Rogério disse, o ódio e o amor, eles têm algo em comum, que é a valorização e a importância do sentimento. Então, quando você ama, você valoriza aquilo que você ama. Certo. E quando você odeia, você também dá um valor e uma importância muito grande àquilo que você odeia. Isso. Então, em termos de intensidade de sentimento, os dois, eles têm uma equivalência, que é a importância daquilo para mim. Então, como eles são sentimentos que são extremamente fortes e que geram uma relação de muita importância, eles acabam se misturando e confundindo. E a pessoa transita de um para o outro. Certo. Exatamente por quê? Por causa do grau de importância que aquilo tem para mim. E é muito mais comum a pessoa do amor transitar para o ódio. Por quê? Porque ela faz uma transferência, mantendo o mesmo nível de importância. O que é que ela normalmente faz? Ela muda a polarização, mantendo a intensidade do sentimento, que é a importância. Então, assim como ela ama, e o amor é extremamente importante, quando ela é frustrada, decepcionada, traída, e de alguma maneira ela foi ferida, ela mantém aquele nível de importância, só que agora numa polaridade inversa, que é o ódio. Então, o ressentimento, a mágoa, a ferida, né, que vai se colocar na outra posição, né, na outra polaridade daquele sentimento de amor, de alegria, de conforto, mas na mesma intensidade, no mesmo nível de importância. Então, a questão é exatamente essa transição de polaridade de um lado para o outro, mantendo o mesmo nível de importância para ela. Então, quando ela está amando e tem esse sentimento com muita intensidade, ela mantém a mesma intensidade, só que agora olhando para o lado da ferida, não para o lado da satisfação, não para o lado da realização pessoal. Então, isso é uma coisa que a gente vê com alguma frequência. Eu queria até perguntar, como lidar com a pessoa que está ali cheia de ódio? Às vezes, tem algum telespectador, né, assistindo, e às vezes fala assim, eu convivo com uma pessoa que o ódio fica destilando ódio, essas manifestações o tempo inteiro. Como agir? Às vezes eu vou lá agindo com amor e só recebo, né, tratamentos ásperos e tudo. Como que deve ser a postura de uma pessoa que lida com essa pessoa? Tem que amar, né? Jesus manda amar até os inimigos, né? E orar por eles, né? Agora, não se contaminar com isso. Não é? Mais importante. Não contaminar, né? Não engolir aquele veneno. Né? Muitas vezes você vai, se contamina,
fica irado por conta da atitude da pessoa. Né? Muitas vezes a gente tem que ver também por que aquela pessoa está naquela situação. Talvez ela está precisando de ajuda, né? Você indicar alguém para ajudar essa pessoa e tudo. E, né, não engolir esse veneno. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e se contamina pelo ódio da outra. E vai sair de lá pior do que a outra. Então você tem que entender e saber dividir essas coisas. Saber com quem você está lidando, como que a pessoa é, qual a atitude que a pessoa tem, analisar a pessoa para ver como que você vai tratar essa pessoa. E muitas vezes, se você amar essa pessoa, talvez pode ajudá-la. Né? O amor, muitas vezes, ele quebra muitas barreiras. Né? O verdadeiro amor lança fora, né, tudo que vier, e ele lança fora, porque é verdadeiro mesmo. Então, lança fora o ódio, lança fora a mágoa, ele lança fora tudo. Então, seja verdadeiro no amor. Uma questão interessante, Guerra, que é a própria questão da contaminação. Sim. E a gente precisa realmente ter muito cuidado para não permitir que esse veneno venha Certo. e nos contamine. Isso mesmo. Né? E aí, o que a gente precisa fazer? Ir com aquilo que a gente chama de o espírito contrário. Se a pessoa vem com um espírito com ódio, você vai agir com o espírito contrário. Então, e o contrário do ódio é o amor. Né? Então, é liberar realmente amor e tentar sempre guardar o seu coração. Guarde as portas do seu coração para não se contaminar. A gente tem até uma participação aqui no Twitter. Ódio versus amor. Será que são adversários mesmo ou um estrategista para serem moldados? Pastor? Eu acho que o pastor Rogério já acabou respondendo, né, essa questão do ódio, o amor. Agora, eu não entendi bem o que ela quis dizer como uma estratégia para ser moldado, né? Agora, na realidade, o ódio ele precisa ser abandonado, não é? Ele precisa ser abandonado, porque na realidade essa situação da pessoa se manter no ódio, ela começa a experimentar, ou seja, um processo de desestruturação de tudo aquilo que foi estruturado através do amor, através do andar com o Senhor, através da sua palavra. E por alguma circunstância, então, entra essa seta, né, vamos dizer assim, do ódio no seu coração, ele começa a desconstruir aquilo que foi construído debaixo da graça, da unção e da verdade do Senhor. Não é? Então, por isso que eu não entendo assim exatamente como uma estratégia, mas sim eu entendo que nós precisamos abandonar o quanto mais rápido isso. Nós falamos inclusive ontem, né, a questão do não permitir que o sol se ponha sobre a vossa ira. Né? E nós entendemos que a ira, se ela não for cuidada, se ela não for abandonada, pode se tornar num ódio, um senso de vingança, essa questão toda que nós estamos falando aqui. Então, por isso que eu entendo que, na realidade, como você falou, que por um lado eles são opostos, mas por outro também a questão da intensidade, né? Ou seja, eles são iguais nesse sentido, né? Então, isso é importante você entender. Eu queria, Rogério, voltar ao princípio das coisas como elas foram estabelecidas. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. É assim que Deus nos criou. E Deus é amor. Então, nós estamos estruturalmente prontos para o amor. Quando nós permitimos que o ódio se estabeleça, há uma desestruturação da nossa própria vida. Por quê? A nossa estrutura é para o amor, porque nós somos semelhantes a Deus, que é amor. Então, quando eu abro as portas para o ódio, eu estou abrindo as portas para um desarranjo interno em todas as dimensões, para viver uma vida completamente desestruturada, porque não é essa a minha essência. E isso a gente precisa entender. A nossa essência não é para o ódio, a nossa essência é para o amor, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. Isso é interessante, que a nossa essência, mas às vezes nós estamos nos apegando, nós estamos invertendo valores, né? E estamos nos apegando mais ao que não tem que apegar, ao invés de apegar a coisa certa.
não é verdade? É verdade. O que eu tenho para dizer agora é pedir para vocês orarem, né, pastor? Vamos orar, então. Para orar para que o Senhor venha realmente retirar toda a inversão de valores, Amém. né, para que a gente venha agir da maneira correta, ter os sentimentos corretos. Ok. Amém. Vamos orar, então? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada um dos telespectadores, ó Deus, que neste momento estão assistindo, mesmo aqueles que vão assistir na reprise, que a graça do Senhor agora, Deus, envolva os seus corações, as suas emoções e principalmente os seus sentimentos mais íntimos, mais profundos, ó Pai. Eu oro, Deus, para que aqueles que estão vivendo verdadeiras prisões do ódio, da vingança, ó Deus amado, do sentimento tão profundo, enraizado, Deus amado, de uma amargura profunda, nós queremos pedir, ó Deus amado, que eles possam ter a oportunidade de sair deste lugar que estão. E é através da condução do Teu Espírito e da Tua Palavra. Por isso nós pedimos, ó Deus amado, que essas pessoas possam escolher abandonar o estágio, ó Deus, do ódio, da ira, da vingança, no nome de Jesus. E que haja um espaço, Deus, mesmo que seja um espacinho pequenininho, mas que haja um espaço de arrependimento nos seus corações, para que o verdadeiro amor invada esses corações e venha, Deus amado, trazer vida nesses lugares e ambientes de morte, solidão, escuridão e, Deus amado, e isolamento. Eu quero te pedir isso, Senhor Deus amado, que o Senhor opere milagres através do seu poder, da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a E Deus. amém.